eu vou pedir um pouco de atenção para vocês e pedir para o pessoal da produção soltar aqui no nosso telão um dos grandes casos que nasceu aqui no na nossa Record TV. Aliás, a emissora foi a primeira a chegar, há exatamente 10 anos. Só congela a imagem para mim, Gera, se puder, dessa vinheta. Isso. Aqui você vê o Guilherme Longo. Só nós temos essa imagem e a nossa emissora foi a primeira a chegar. Por que eu estou querendo uma atenção para vocês? Porque tem novidade a respeito desse caso e o julgamento dele já está marcado até então, se nada ocorrer de forma diferente. Mas a partir de hoje, toda vez que nós tratarmos desse assunto do caso Joaquim, que é um caso emblemático, que esse ano completa 10 anos, a gente vai trazer para vocês essa vinheta. E essa vinheta revela um ponto crucial de tudo isso, que é o momento em que o Guilherme simplesmente fala como matou e de que maneira, né, essa criança que ele acabou, né, fazendo essa maldade toda. Nós, a partir de agora, sempre vamos acompanhar esse caso até o dia do julgamento e trazendo todos os detalhes para vocês. Lembrando que esse é um dos casos mais emblemáticos que nós tivemos, que nasceu aqui em Ribeirão Preto, a Record chegando primeiro. Isso tomou a proporção nacional, Record News transmitindo o que aconteceu até fora do país e vocês lembram que ele foi preso até na Espanha. Então, a partir de agora, todos os assuntos que nós vamos tratar do caso Joaquim vai ter essa vinheta especial. E a Justiça de Ribeirão Preto, conforme eu disse, tem novidade sobre isso, já determinou que a mãe do menino Joaquim, Natália Ponte, seja julgada em dias separados do Guilherme. O julgamento de Guilherme está programado entre os dias 16 e 21 de outubro, no fórum aqui de Ribeirão Preto. Já de Natália, segue sem data prevista para acontecer. Esse ano, inclusive, completa 10 anos do assassinato do menino Joaquim, um caso, conforme eu disse, que chocou o país. Né? O menino tinha até 3 anos de idade, quando de repente desapareceu na madrugada aí, né, do dia 5 de novembro de 2013, quando Natália acordou, percebeu que o filho já não estava mais lá, aquela correria, ela e Guilherme começaram a procurar a criança, a polícia militar foi chamada para auxiliar nas buscas, o menino Joaquim desaparecido, a nossa equipe chegou, acompanhou toda essa angústia toda, quase uma semana depois, o corpo do menino foi encontrado boiando no Rio Pardo, perto da cidade de Barretos. E a Record TV, só para reforçar, acompanha esse caso desde o início. Foi a primeira emissora a chegar, fazendo uma ampla cobertura, inclusive com tudo isso que eu disse para vocês. E agora nós vamos tratar da nossa programação, uma vinheta especial, que toda vez que a gente vai falar desse caso, você vai ver o que o Guilherme Longo disse num relato impressionante, como matou esse menino. Vai lá. Pra fora aí, matei. Os julgamentos de Guilherme Longo e Natália Ponte permanecem separados de acordo com decisão da Justiça, mas a defesa do acusado pretende recorrer, o que pode atrasar o júri de Guilherme marcado para outubro. Se o recurso não for julgado a tempo, ou seja, antes do dia 16 de outubro, esse julgamento não ocorre aqui. É uma questão prejudicial. Não pode ocorrer aqui o julgamento do Guilherme pendente um recurso da defesa dele pedindo julgamento conjunto. A promotoria não vai entrar na justiça junto com a defesa de Guilherme, mas acredita que o atual momento dos dois processos seria favorável para um julgamento unificado. Imagina ter que repetir esse julgamento, toda essa estrutura em 2 datas distintas, sendo que ambos participaram da mesma situação fática, as mesmas circunstâncias, respondem os dois por homicídio triplamente qualificado, muito embora ela na modalidade de homicídio. Então, nada justifica, até por questão de celeridade da justiça. Ou seja, Guilherme e Natália praticaram os fatos no mesmo contexto e devem ser julgados na mesma oportunidade. O julgamento de Guilherme está programado entre os dias 16 e 21 de outubro no Fórum de Ribeirão Preto. No dia 16, início do júri, depoimentos de testemunhas e informantes de acusação. Dia 17, mais testemunhas e informantes comuns às partes. Dias 18, 19 e 20, novas testemunhas e informantes da defesa. E por último, dia 21, interrogatório, debates, réplica e tréplica. Um julgamento, como está aí estabelecido para 10 dias, vamos ter aí alguns dias, 4, 5 dias só de oitiva de testemunhas. Depois nós teremos aí interrogatório e debates, eventual réplica e tréplica. Claro que é um julgamento complexo, um julgamento de um fato, acho que o maior fato da história de Ribeirão Preto no aspecto de cobertura jornalística, de complexidade. Enfim, é um julgamento diferente, mas o Ministério Público está preparado para apresentar aos jurados as provas
que indicam a responsabilidade de ambos. O menino Joaquim tinha 3 anos quando desapareceu na madrugada do dia 5 de novembro de 2013. Quando a mãe Natália acordou, percebeu que o filho não estava em casa. Ela e o padrasto, Guilherme Longo, começaram a procurar pela criança. A polícia militar foi chamada e as buscas pelo menino continuaram. Quase uma semana depois, o corpo do menino foi encontrado boiando no Rio Pardo, perto de Barretos. As investigações da polícia apontaram que Guilherme Longo e Natália Ponte devem responder por homicídio doloso quando há intenção de matar. Natália chegou a ficar presa, mas responde em liberdade desde a época do crime. Já Guilherme está preso em Tremembé. Em dezembro do ano passado, uma decisão judicial determinou que o julgamento de Guilherme seja mantido em Ribeirão Preto. Sobre o júri de Natália, o advogado Natan Castelo Branco, que defende ela, informou que ainda não há data para o julgamento dela. Informou também que não vai recorrer porque concorda com a decisão de manter os julgamentos separados. Mesmo sendo julgados em separado, Guilherme Longo e Natália Ponte são acusados de homicídio triplamente qualificado. Motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel. Ele como executor, né? E ela por ter se omitido aí na guarda e na defesa da criança e ter permitido que ele tivesse acesso a ela e fizesse o que fez. Então ela na modalidade omissiva, por ser mãe da criança, e ele por ter sido o executor do crime. Que coisa, né? Que história. Até hoje, se a gente ouve isso, causa assim uma repulsa grande. Como é que alguém pode fazer isso com uma criança, né? Vamos esperar para ver se alguma coisa vai mudar nesse processo todo.